Fala, pensador da nova era! E aí, como é que tá o seu processo evolutivo? Tudo alinhado no seu caminho, se ajustando? E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que deixa uma galera intrigada aí, com certo receio, curiosa. Psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica, né? Vidas passadas, será que a gente tem como acessar o nosso inconsciente? Como é que funciona essas questões? Será que as informações são válidas? O que esse tipo de terapia tem a nos dizer, né, sobre a nossa alma, sobre a nossa jornada, sobre a nossa percepção sobre a nossa própria vida? Qual é o seu principal objetivo, a sua metodologia, o seu funcionamento? E a regressão terapêutica, né? Será que ela realmente funciona? Mas antes da gente se aprofundar nesse assunto, não esquece de se inscrever aí no canal, de deixar sua curtida, né, de acompanhar o vídeo até o final, né, para entender totalmente o que a gente tem para passar aqui e bora quebrar a caixa. Vamos lá então. A psicoterapia reencarnacionista foi fundada em 1996 por um grande mestre meu chamado Mauro Quitico. Esse grande mestre de luz foi o fundador da BPR, né, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. E essa psicoterapia, ela é como se fosse uma escola moderna de psicologia que foi trazida do plano espiritual aqui para a Terra com uma abordagem espiritual envolvida, a qual ela trabalha com a regressão terapêutica, a qual agrega a reencarnação sobre a ótica das nossas vidas. Então esse tipo de psicoterapia nos ajuda a modificar, a transformar a nossa visão, a nossa perspectiva, né, que o nosso ego tem sobre a nossa infância, sobre o nosso passado, sobre a nossa atual trajetória. Esse tipo de psicoterapia nos ajuda a sair daquele vitimismo, de que a vida é injusta, de incompreensão, né? Porque Deus não está certo nas coisas, na totalidade da vida. Os mimimis de por que a vida deve ser assim, né? Com tanto sofrimento, com tanta angústia, violência, doenças. Ou então que a culpa é dos meus pais, porque eu sou assim, porque eu nasci naquela condição limitada, precária, porque passei muita dificuldade, muito sofrimento. E por aí vai, esses tipos de histórias que a gente cria na formação da nossa personalidade. Então, com a ótica reencarnacionista, nós deixamos de ser as vítimas da nossa história e passamos a ser os responsáveis por tudo aquilo que aconteceu e que vem acontecendo conosco. A nossa infância deixa de ser considerado o início da nossa vida e passa a ser apenas uma continuação da jornada eterna da nossa consciência, fazendo nós nos questionarmos, né, de que se a nossa infância não é o início da nossa vida, então quem nós éramos antes, como nós éramos. Além disso, com a ótica da psicoterapia reencarnacionista, a nossa família não é mais uma obra de um conjunto de pessoas que se uniram pelo acaso, e sim um agrupamento de seres espirituais que foram unidos por laços kármicos atrativos no seu passado. As situações que nós vamos encontrando, né, no decorrer da nossa vida não são mais aleatórias, e sim são fatos que são decorrências das consequências das nossas atitudes do passado, necessidades para o nosso processo evolutivo. Então, com a PR, as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, e por meio dessa mudança de percepção, nós vamos nos transformando gradativamente, efetuando a nossa reforma íntima. Além disso, para o auxílio dessa transformação psicológica que a psicoterapia reencarnacionista oferece, ela utiliza para fomentar e aprofundar as suas confirmações a regressão terapêutica. E antes de nós falarmos de regressão terapêutica, uma coisa precisa ficar claro, que a regressão é apenas uma ferramenta dessa terapia. Ela não é o fim do processo, é apenas um meio que é utilizado para fazer esse tipo de transformação. As pessoas do mundo moderno, elas são muito imediatas, querem tudo para ontem. Parece que a regressão terapêutica vai salvar a vida delas. E o mais importante não é a regressão, e sim a terapia, a vontade do paciente em mudar, em se transformar, em perceber as coisas de uma outra forma. Então primeiro tem que rolar um processo terapêutico, né? E não chegar ali e fazer uma regressão e é tudo aí, agora sim,
Outra coisa que é importante ser ressaltada é que a regressão do método ABPR, ela não é uma hipnose, né? Ela não vai ali ficar te conduzindo até tu chegar não sei aonde ali, num trauma, num bloqueio, alguma coisa do tipo. A nossa regressão não é controlada pelos nossos terapeutas. A nossa regressão é mais ou menos como se fosse um processo mediúnico, onde os mentores espirituais do paciente que vão intuir ele, que vão fazer ele sentir, ele escutar ou visualizar o que tiver que ser para ele visualizar e perceber sobre o que vai ser importante, que realmente vai ajudar, né, que vai deixar ele com a pulga atrás da orelha, para que ele consiga olhar para aquela vida passada, para a vida atual dele e conseguir desmistificar alguma coisa. Então, na regressão, o paciente vai deitar ali na maca, enquanto que vamos colocar um sonzinho de boa para ele relaxar, entrar num estado de transe, né, onde ele vai ampliar, expandir a consciência dele, silenciar a mente dele para conseguir escutar, observar, enxergar, visualizar, dependendo de cada paciente, dependendo de cada indivíduo, né? Porque cada um reage de uma maneira, cada um é de um jeito. Então a regressão ela é um mistério para cada pessoa tem o seu jeito, o seu modo de perceber e acontecer a coisa. Assim, os mentores do paciente é quem são os verdadeiros terapeutas dessa regressão. A gente aqui é só um instrumento que faz essa comunicação entre os mentores do indivíduo, o indivíduo e a gente. Por isso a gente não tem que ter medo de regressão, né? Ah, eu não vou ver, de repente eu vou ver o que eu não posso, o que eu não quero, ah, imagina, se vai me fazer mal, ah, e se eu não volto da regressão? Então tem todos esses fatores, né, que às vezes preocupam os pacientes, a galera que está buscando essa reforma íntima. Então eu já estou dizendo aqui para ficar mais calmo, né? Porque os mentores eles te acompanharam desde o momento do teu nascimento até o final da tua vida, eles te conhecem melhor do que você mesmo no momento. Então a gente pode ficar bem tranquilo que as coisas que tiverem que vir são para vir e para ser. Aí tem uns que me dizem assim, ai Matheus, essa parada de mentor, esse negócio, ai meu Deus, que coisa maluca, ai eu não acredito, eu tenho medo, ai mentor, o que é isso? Eu vou falar um vídeo melhor sobre mentores, explicar, né, quem realmente são esses seres espirituais que nos protegem, nos intuem, nos auxiliam. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo, quando ele estiver pronto ele vai estar aqui em cima no card. E olha, se você não acredita em mentor, achar muito maluco, cara, maluco, porque a gente vive numa sociedade extremamente materialista, né? Uma sociedade que apenas visa o lucro, que apenas visa status, poder, coisas materiais, adquirir bens, aonde o espírito não existe, né? Está morto, né? Onde a gente pega um ônibus, a gente vai ver uma televisão, a gente vai nos locomover durante a vida e isso não existe. Até que prova o contrário, isso não existe, ninguém toca nisso, isso é alternativo. Então é óbvio que quando a gente fala de mentores é uma coisa muito mas para quem é do ramo, quem está na área, quem está vivendo a coisa no sangue, já é uma coisa natural falar, porque é real, né? Quantos da gente por aí a gente já não deu com um cara numa história de um cara que é médico, não sei o que, um que é espírita, outro que é budista, e aí aconteceu aquela história naquela casa, naquela família, né, e aquela menina que via coisa, minha prima, minha irmã. Então isso é uma coisa bem natural na realidade, a gente que está ainda muito nas instituições, nas escolas, ninguém está nos ensinando, né, sobre espiritualidade, sobre o que é o espírito, né, para onde eu vou, de onde eu vim, quais são as... Né, a gente não aprende isso no berço, eles estão nos ensinando, programando para nós servirmos ao sistema, né, para trabalhar em farmácia, para trabalhar como um arquiteto, como isso, coisas que vão gerar lucro para o sistema, que vão deixar o sistema consolidado. Alguém fazer uma pesquisa sobre espiritualidade, alguma coisa do tipo, olha, tem que ter muito amor, porque não tem ninguém investindo nisso, isso não vai dar retorno. Então a gente tem esse dilema aí, né? Por isso que é muito crazy falar sobre mentores e não sei o que, blá, 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 blá. Então a gente tem um pensamento muito fechado ainda, né? Temos que quebrar alguns paradigmas, né? Quebrar a caixa. E eu sei, eu vivo isso na minha faculdade. Vocês tinham que ver quando eu disse lá na minha turma, né? Quando eu entrei ano passado lá em biomedicina, que eu era psicoterapeuta reencarnacionista. Nossa, a galera olhou assim, meu Deus, quem é esse ser, né? De que planeta ele é? Parecia que eu tinha dito que eu via gente morta lá, que nem o gurizinho do Sexto Sentido. No início a galera nem se comunicava comigo, né? Achava que era
Mateus, o estranho. Entretanto, é muito tranquilo a gente trabalhar com a espiritualidade, a gente que vive o negócio, né? Não tem mais o que discutir, de presenciar, de experimentar, a gente que está aberto para esse tipo de coisa, a gente visualiza a coisa na prática. Então a galera pode rir, pode zombar, pode não sei o quê, porque entra num ouvido e sai no outro, né? Porque tu já tem a tua própria verdade e ela não é baseada apenas em crenças, ela realmente foi buscada, consolidada, comprovada. Então, no final das contas, todos os risos, todos os julgamentos, preconceitos, todas essas questões sociais valem a pena e no final, quem dá risada de tudo é você. Se você gostou desse vídeo, ele ajudou você a perceber alguns aspectos da sua existência, se ele te ajudou a olhar para você aí e perceber um pouco melhor o seu processo evolutivo, não esquece de deixar a sua curtida aí embaixo para impulsionar o vídeo para outras pessoas com afinidade com a gente. Obrigado pela sua participação, pela sua compreensão, pelo seu acompanhamento com os vídeos, por chegar até o final aqui. Fica tranquilo que esse assunto realmente ele é para poucos. Muita paz e muita luz para você. Namastê.